Pode começar, Rô. Boa noite a todos os amigos do Grupo Espírita Caiba Schutel, também dos amigos do YouTube, a todos que estão assistindo à reunião. Nós somos muito gratos ao plano espiritual que está sempre presente nessas reuniões e iniciamos a nossa reunião com a oração. Nos invocamos aqui o plano espiritual maior, nos recolhemos, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a proteção dessa reunião, que nós possamos aprender com os conhecimentos do Evangelho, com os conhecimentos sobre a obsessão que estamos estudando, que possamos conhecer, nos libertar das nossas mazelas, dos nossos problemas espirituais, que possamos evoluir nessa encarnação, e aproveitamos para pedir pelos nossos irmãos, tantos que estão desencarnando com a doença do Covid-19, pedindo por eles que sejam amparados no plano espiritual, recebidos, que seus familiares sejam apoiados, ajudados para ter fé, coragem, força, que todos recebam as bênçãos de Deus, o apoio do plano espiritual maior. E assim nós pedimos que os mensageiros de Deus possam fazer parte de nossa reunião e damos por iniciada a reunião. Pedimos a Mariluz que possa ligar o seu microfone para ler o Evangelho. Obrigada. Imagina, obrigada, Rosana. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Honrar a teu pai e a tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram a casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhes disseram, olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aqueles princípios, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se com razão de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus, e de qualquer sorte renegar sua mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados que não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E João diz positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista.
A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. É isso. Obrigada, Mariluz. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar coisas importantes, e nessa passagem que parecia que ele estava se desfazendo de sua família, muito pelo contrário, ele aproveitou que a sua mãe e os seus irmãos vinham buscá-lo e para comentar a respeito da família espiritual e da família corpórea ou terrena. Os seus irmãos, como diz a própria passagem, e sabe-se que eles não participavam do que Jesus acreditava e trazia ao povo, eles não acreditavam em Jesus, e mesmo eles gostariam de entregar o seu irmão aos inimigos. Então, por eles entregariam Jesus. E Maria era boa mãe, apesar dela não ser uma seguidora de Jesus e também compreender bem aquilo que ele veio trazer, ela tinha ternura por ele, ela era uma mãe que compreendia, que respeitava Jesus, respeitava muito Jesus. Então, essa passagem mostra que nós temos uma família corpórea terrena e nós temos uma família espiritual, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Aquelas pessoas que a gente se afiniza muito, e às vezes fora da família a gente tem mais amigos do que dentro da família. Pessoas que a gente confia mais e tem maior, assim, facilidade de conversar e de se entender do que uma pessoa que realmente é da família. E aquelas pessoas que a gente se afiniza, principalmente espiritualmente, são da família espiritual, como a gente diz aqui. Então, Jesus não perdeu a oportunidade de explicar que nós temos uma família universal. Em primeiro lugar, somos todos irmãos, filhos de Deus, né? E que também aquelas pessoas que nós nos damos muito bem e que temos afinidade espiritual, são nossos verdadeiros parentes. Dentro da nossa família, nós temos as afinidades espirituais, e fora da nossa família também. E quem diz que muitos que não são da nossa família não foram em outra encarnação e não são de nossa família espiritual e estão próximos e vieram numa outra condição. Por isso que a gente diz: acerta-te com teu irmão enquanto estás com ele, que também é uma frase de Jesus, que as famílias muitas vezes estão juntas por acertos, para acertos. Então, a gente precisa ter os acertos com a nossa família, com aqueles que a gente percebe que tem menos afinidades, que se estranha mais, né? E a gente tem aqueles amigos queridos que vieram para dar apoio, para estar perto de nós, que são da família espiritual, né? Então, Jesus sempre aproveitava as oportunidades para nos ensinar. Se alguém quiser fazer algum comentário ligado a isso, e que pode nos ajudar, pode fazê-lo agora. Alguém gostaria? Tá tudo bem, então. Então, a gente pode começar, continuando, aliás, com os estudos da doutrina. Nós estamos estudando o livro Obsessão, Passe e Doutrinação, de Herculano Pires. O assunto hoje, no livro, é o último assunto da parte obsessão. Na semana que vem, vai começar a parte de passe. Hoje trataremos de psiquiatria e espiritismo e também de tratamento médico. Herculano Pires, ele sempre comentou que a psiquiatria é o campo médico de maiores conflitos com o espiritismo. Nesse campo da psiquiatria, há as maiores atividades e realizações dos espíritas, analisando-se
Os psicopatas, na sua maioria, eles são simplesmente obsedados também. E dentro da psicopatia, há as de origem psicológica, educacional e tem a psicopatia neurológica ou cerebral. Todas elas têm sempre infestação de espíritos inferiores que se aproveitam da doença e que também têm um componente espiritual. O preconceito religioso, ele influi muito na questão também, estimulando o preconceito científico. Coube a um famoso psiquiatra norte-americano, Ian Stevenson, autor do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, coube a ele o impulso às pesquisas sobre a reencarnação, que vieram ajudar bastante na psiquiatria. Assim como na Rússia, o psiquiatra Vladimir Raikov, da Universidade de Moscou, também ele reconheceu o fenômeno de lembranças de vidas passadas, de vidas anteriores, e aí ele iniciou pesquisas a respeito. E hoje há um grande número de psiquiatras espíritas. Esses estudos ajudaram bastante no conhecimento e no entendimento de algumas doenças psiquiátricas. As pesquisas parapsicológicas com pessoas com deficiência mental mostraram também a tese espírita da diferença entre cérebro, que é físico, e mente, que é extrafísica. As pessoas com deficiência mental, que agem no plano psi, como se diz na parapsicologia, que seria fenômeno paranormal, elas atuam com igualdade de condições com as pessoas normais quando elas estão mediunizadas. Quando elas estão no plano espiritual, não são mais deficientes mentais. É normal a mente deles lá. Me lembro de pelo menos 2 ou 3 comunicações na terceira parte do nosso trabalho espiritual, que espíritos que eram deficientes mentais aqui na Terra, ao estar no plano espiritual, eles diziam que enquanto estavam com a deficiência mental aqui na Terra, eles compreendiam e percebiam muita coisa que as pessoas achavam que eles não estavam entendendo. E eles, parecendo que não entendiam muitas coisas, eles entendiam sim, e que eles sofriam, porque eles percebiam perseguições, percebiam o que a família sentia com relação a eles percebiam muitas coisas. Então, no plano espiritual, eles puderam dizer os sentimentos que eles sentiam. Eles são perfeitamente normais no plano espiritual, mostrando que a mente é extrafísica. Quando Heine sustentou a natureza extrafísica da mente, aí o problema ficou mais claro ainda. Então, muitos enigmas da psiquiatria se tornaram possíveis de serem equacionados. Entre eles, a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma doença psiquiátrica que tem como característica a perda do contato com a realidade. O esquizofrênico não tem bom contato com a realidade. Ele não consegue estabelecer uma relação entre sentimento e emoções. Ele vive num isolamento social. O esquizofrênico prefere isolamento social, não gosta de viver junto com pessoas, ele se fecha. E ele é indiferente a tudo, o que acaba gerando alucinações e delírios. Inclusive, essa parte de isolamento e que ele acaba se distanciando das pessoas, até confunde, às vezes, aqueles que não conhecem com autismo. Mas é bem diferente, porque o autismo você já diagnostica na infância e a esquizofrenia ela pode começar na adolescência. Houve nova luz a certos problemas, por exemplo, casos de amnésia, em que os pacientes eles substituem a memória atual por outra realidade. Há uma inadaptação desse espírito e um afastamento da realidade atual, e ele, nesse caso, explica Herculano, ele estaria um caso típico de autoobsessão nas modalidades variáveis de esquizofrenia. Muitos desses que têm amnésia, eles lembram de outra vida, eles descrevem, às vezes, coisas que aconteceram com eles de outra vida. Com a participação de entidades obsessoras que são atraídas pelo estado desses pacientes, os casos se agravam. Esse é um caso
que, ante a pressão obsessiva, precisa da prática da desobsessão. Porque, nesses casos de psiquiátricos, muitas vezes, na maioria delas, ou se não todos os casos, é necessário casos de fazer um tratamento de desobsessão. A psiquiatria e o espiritismo, então, eles podem ajudar-se mutuamente num futuro próximo. A gente vai até o final dessa exposição, a gente vai voltar a essa questão. Vamos falar agora do tratamento médico. A orientação médica, ela deve ocorrer, tendo ou não o profissional conhecimento da doutrina, mesmo porque o Código de Ética Médica impede Código de Ética Médico, ele impede de utilizar-se profissionalmente os recursos do espiritismo, em razão, como diz Herculano Pires, dos conhecimentos, dos determinantes atuantes na maioria dos países. O médico espírita, ele não pode instituir um tratamento espírita, mas ele pode, quando solicitado, apoiado nas suas convicções filosóficas, que há muitos médicos espíritas, médicos psiquiatras espíritas, né, eles podem opinarem sobre a situação vivencial dos pacientes dele, de amigos, de parentes, podem opinar. E aqueles médicos que são espíritas e que se propõem a orientar os obsedados, eles têm que ter conhecimento da doutrina, solidamente estabelecido, uma vivência e um conhecimento teórico, diz Herculano Pires. Todo o tratamento mediúnico deve ser gratuito. Esse é um fator muito importante também, segundo a recomendação de Kardec, porque depende estritamente do auxílio espiritual. Deve ser realizado em instituições doutrinárias e, segundo Herculano, com duas características. Orientação externa, são os que necessitam vir periodicamente à instituição espírita, eles recebem orientação preconizada pela doutrina, participam das práticas que a doutrina estabelece, até o seu reequilíbrio. E a orientação interna, que nas instituições psiquiátricas mantidas com a participação de espíritas. Nessas instituições, o tratamento médico cabível seria instituído, com orientação também e práticas da doutrina. E, assim, teria os dois tratamentos. Desta forma, não pode ser criticado, então, o tratamento total, desde que assim seja feito, pois é questão de foro íntimo, onde ninguém deve interferir. Então, a parte médica é feita e a parte doutrinária também é feita, cada um na sua instituição. A garantia da eficácia desse tratamento espiritual, qual é? A garantia é a pureza das intenções dos médiuns e dos coordenadores das reuniões desobsessivas. Kardec assinalava ainda que deve haver um desprendimento de interesses terrenos, cobranças, status daqueles que fazem esses tratamentos, tem que haver um total desprendimento disto tudo, que é a primeira condição do interesse dos espíritos superiores pelo nosso esforço em favor do próximo. Total desinteresse. Como está atualmente o problema? Aos poucos, a obsessão espiritual ela está sendo reconhecida na medicina. As mentes materialistas estão se abrindo para a nova era. Na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, existe uma cadeira obrigatória hoje em dia que se chama Medicina e Espiritualidade. Essa cadeira, na USP, ela é coordenada pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E então, em entrevista com ele, ele fala que ouvir vozes, ver espíritos, não é motivo para tomar remédio de tarja preta pela vida toda, como era antigamente. Há uma nova postura da medicina frente à espiritualidade. A obsessão espiritual, como doença da alma, ela já é reconhecida pela medicina. Então, no passado, na qualidade de doença da alma, a obsessão ela não era catalogada nos compêndios de medicina, como isso aí é uma visão organicista, não é? Era uma visão organicista, em que
não se considerava a existência da alma, do espírito. Desde 1998, a Organização Mundial da Saúde, ela inclui o bem-estar espiritual na sua definição de saúde, ao lado do bem-estar físico, mental e social. Então, após 1998, a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como estado completo de bem-estar do ser humano integral, biológico, psicológico e espiritual. A obsessão espiritual, então, passou a ser oficialmente conhecida na medicina como possessão e estado de transe, que até é um item do CID, do Código Internacional de Doença, aquele que os médicos colocam nas receitas médicas. Todo receituário tem que ter o CID da doença, Código Internacional da Doença. E a obsessão espiritual tem o seu CID, que é o CID-10, item F44.3. Isso é uma evolução muito grande. O CID-10, item F44.3, ele define estado de transe e possessão como perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os casos normais de transe, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, e diferenciam dos casos patológicos provocados por doença. Então, os casos, por exemplo, em que a pessoa entra em transe durante os cultos religiosos e sessões mediúnicas, não são considerados doença mais. A alucinação, por sua vez, ela é um sintoma que pode surgir tanto nos transtornos mentais psiquiátricos, que hoje em dia esse transtorno dissociativo psicótico é popularmente chamado de loucura, como a alucinação também pode ocorrer na interferência de um desencarnado, que seria uma obsessão espiritual. Há obsessões espirituais que são tão fortes no indivíduo que o indivíduo parece ser um louco, totalmente psicótico, dissociativo. O próprio manual de estatística também de desordens, manual americano de estatística de desordens da Associação Americana de Psiquiatria, chamado DSM, o DSM-4 alerta que o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar de forma equivocada como alucinação ou psicose casos de pessoas de determinadas comunidades religiosas, que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar uma alucinação ou loucura. Até o DSM americano diferencia e não considera todos esses casos de mediunidade como doença, e que tem que ser diferenciado, inclusive. Então, mas mesmo com todo esse reconhecimento, entrando a obsessão no CID, no Brasil, entrando a obsessão no DSM americano, assim mesmo, na prática, lamentavelmente, há ainda muitos médicos que rotulam todas as pessoas que dizem ouvir vozes de espíritos e que veem espíritos, rotulam como psicóticas e tratam-nas com medicamentos pesados pelo resto das suas vidas, infelizmente. Eu me lembro que uma vez uma das pessoas do grupo convidou uma psicóloga amiga da família para assistir à nossa reunião e pediu para ela ficar na terceira parte, para ela conhecer espiritismo, e insistiu para que ela viesse. E essa pessoa veio. E eu estava do lado dessa pessoa quando perguntou-se: o que você achou da reunião? Ela disse: isto aqui é um surto psicótico coletivo, e foi embora. Quer dizer, ela entendeu que todo mundo ali era louco, né? E ela achou realmente. Ela foi embora com essa convicção, nunca mais quis ver e ficou com essa opinião. Então, isso é o que a gente teria de falar nessa parte de psiquiatria e espiritismo, mas é importante que a gente fale sobre saúde e espírito. Nosso corpo, ele é produto dos nossos pensamentos. O espírito, ou seja, a mente, ela é fator de cura muito maior que a medicação.
tanto se falando na doença como nas obsessões, e que tem casos de doenças que, quando se trata desobsessão, muitas vezes nesses médiuns de cura, a pessoa não tem uma doença. O médium até comenta, você tem uma obsessão muito profunda, ele trata a pessoa, ele diz à pessoa para tomar passes, ele dá orientação, é uma pessoa sara, como tem os casos de doença mesmo, que os médiuns tratam. Então, há pessoas também que se curam pedindo, tendo muita fé, tendo gratidão pela cura já. Há pessoas que têm tanta fé que elas já agradecem a cura que elas estão tendo. E a doença não se desenvolve nessas pessoas, elas se curam, se curaram porque elas tinham fé. E também a doença não se desenvolve em pessoas emocionalmente saudáveis. O nosso corpo, ele descarta milhões de células por segundo. Isso aí é estudo da fisiologia, da medicina. Cria novos milhões de células também. Todos os dias, parte do nosso corpo, ele é substituído. E outras partes levam alguns anos ou meses para serem substituídas. Ou seja, Deus criou o nosso corpo perfeito. Ele tem sistemas de autocura. Outras partes, se nós focarmos, por exemplo, na doença, e só falarmos com pessoas sobre a doença, nós estamos criando mais células doentes. Duas pessoas que tenham um câncer, o mesmo tipo de câncer, que estão sendo submetidas ao mesmo tratamento, uma delas é alegre e positiva, a outra se entrega e só fala no assunto, uma se cura, aquela que é positiva, e a outra pode, em pouco tempo, falecer. Isso tem trabalhos científicos, inclusive no Cielo tem trabalho, né, nessa área, que a gente encontra na internet. Aqui se foca na doença, na aflição e na dor, ela perpetua isso e a cura não ocorre. Pensamentos felizes levam ao aumento da bioquímica, inclusive, dos processos de cura. Isto que está sendo dito não é autoajuda e não é misticismo, isso é científico. Há trabalhos que mostram até teses sobre o pensamento das pessoas e a doença que elas manifestaram, E então há trabalho científico também em que foi dado placebo. Placebo é um comprimido que não tem nada, né, não tem um princípio ativo, e que tem só açúcar. E as pessoas tomam placebo no lugar do remédio, acreditando que lá tem um remédio. O mais surpreendente é que, sem esse princípio ativo, com a fé que a pessoa tem na medicação, ela sara. Também tem trabalhos científicos sobre isso, com placebo, tem muitos trabalhos. E infelizmente, eu procurei, antes de vir à reunião, eu procurei onde está esse trabalho, mas tem um trabalho surpreendente, eu vou ver se eu acho, e que faz mais de um ano que eu li, que o indivíduo tomou um placebo e no exame bioquímico dele mostrou-se traços do medicamento que ele deveria ter tomado e que se disse para ele que ele tomou, tinha traços desse medicamento no exame, sem ele ter tomado. Eu achei impressionante isso. Então, pensamentos negativos, estresse, são danosos para o corpo, para o funcionamento do cérebro, e atraem espíritos obsessores também. Porque os espíritos obsessores que têm os mesmos problemas que nós, eles são atraídos. E muitas vezes, dependendo dos nossos pensamentos, das nossas disposições, os sintomas não são nossos, são dos obsessores. Então, muitas vezes, no nosso grupo mesmo, havia uma pessoa que tinha sempre taquicardia muito forte, e ele ia nos médicos e ninguém achava nada, só dizia que ele tinha taquicardia. A taquicardia era diagnosticada, mas não havia nenhum problema cardíaco, nenhum problema que fosse a causa dessa doença. E quando ele ia no grupo e tomava passe, e que ele frequentava mais tempo o grupo, ele melhorava muito. E quando ele faltava muito, às vezes ele faltava 1 mês, 2 meses no grupo, ele piorava muito. Aí ele vinha, tomava passe, participava das reuniões,
principalmente dos passes, e ele melhorava, que era um sintoma de entidade que ele tinha. Então, são nossos pensamentos e as nossas emoções que continuamente podem reorganizar o nosso corpo ou desorganizá-lo. Então, o que nós tínhamos hoje para falar era isto, e na próxima semana nós vamos iniciar o estudo do passe. Alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito da medicina, da psiquiatria e espiritismo? Eu gostaria. Oi, Por boa favor. noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Isso que você acabou de falar, teve uns dias aí atrás, da semana passada, eu comecei a ter esse tipo de coisa e percebi que não era meu, porque eu sou médio, né? Você percebe, né? E meu coração começou a disparar à toa, como labirintite também. Depois eu comecei a fazer bastante oração e percebi que era uma entidade que estava precisando de ajuda, e orei. E passou. Isso mesmo. Você teve a comprovação, e isso a gente tem mesmo, né? Que os espíritos, eles participam bastante desses processos, né? No início eu comecei a ficar perturbada, falei, meu Deus, será que eu estou com problema de coração? Depois eu fui ver, não era. Era espiritual. E é difícil, às vezes, a gente perceber, porque se a gente está muito perturbado, né? É difícil. Ainda bem que eu consegui pedir aos mentores, comecei a perceber que era Que bom, isso. né? Eu orei, que a gente tem que começar a perceber nossas atitudes, né? Para poder ajudá-los, né? Quando você estava dando a explicação aí, eu me lembrei que a Organização Mundial da Saúde classifica o alcoolismo como uma doença física, emocional e espiritual. Eles mencionam esses três termos. No alcoolismo, que interessante, tem a ver mesmo, né, Marina? Mas eu não sabia que a medicina ela reconhecia o alcoolismo na área espiritual também. A Organização Mundial da Saúde que tem essa classificação. A Organização Mundial da Saúde, sim. Nossa, que é um órgão de grande importância na saúde, né? Exatamente. O Herculano, nos casos de compulsão, dos comportamentos compulsivos, que podem ser, por exemplo, o alcoolismo, pode ser o uso de drogas, pode ser outras compulsões, né? Como sexo, como jogos, como outras compulsões, ele sempre recomendava a prece, o passe e de ajuda mútua, em que se discutia, cada um podia discutir o seu problema. Quer dizer, aí era uma atividade também social, ou seja, para a pessoa não se isolar, porque são doenças de isolamento, né? Então, essa era a recomendação de Herculano, o passe e sempre, nunca abandonar o tratamento médico. Pessoa. Certo, é o remédio, e também não haver isolamento social, porque a pessoa piora. Então, ela tem que estar assim, com a família, né, com pessoas, e é um fator que dá uma ajuda também, né? Mas o passe é bastante fundamental. No caso, lembra-se na novela, uma novela que até foi protagonizada pelo Wilson. A Viagem, não, essa não foi. Não era Wilson Fragoso. Foi outra do Wilson Fragoso. Foi outra em que ele fazia o papel de um alcoólatra. Eu acho que o Herculano assessorou essa novela também, eu não tenho certeza agora. E ele era orientado a ir para um grupo de alcoólicos anônimos e para um grupo de preces.
Maravilhoso, né? E quando existem essas novelas espiritualistas, eu acho maravilhoso, porque chama a área espiritual que não é muito pensada na Terra, né? Então, é bastante importante que diretores dessas novelas possam apresentar novelas espiritualizadas, com conteúdo espiritual, né? E espírita, então, nossa, ajuda bastante a elucidar problemas como estes, né? Eu acho que eu comentei aqui já um caso de um amigo, em, quando você comentou que a pessoa com deficiência mental, no, na situação de espírito, ele está ciente do que está se passando. Esse meu amigo, ele estudava numa universidade na Califórnia e no inverno ele desceu de carro uma ribanceira e lá embaixo havia formado gelo. O carro rodopiou e capotou. E ele relata que ele acordou no hospital, foi conduzido, né, para o hospital, ele acordou no hospital, mas ele não acordou totalmente. Ele ouvia e ouviu um médico dizer: ele é tão jovem, vamos tentar mais uma vez. E ele estava ali, não conseguia se comunicar. É a situação dessa do corpo e o espírito, o corpo que não responde ao impulso do espírito. Você vê, esse caso que você falou é como aquele que teve lá no grupo, e que o espírito, agora eu estou me lembrando, eu tentei me lembrar o que o espírito falou, que eu achei tão emocionante. Ele queria, agora eu lembrei, a mãe dele tinha um amor por ele e um cuidado extremo. Os outros parentes da casa aceitavam porque ele nasceu assim, não tinha outro jeito. Mas a mãe dele, mãe é mãe, né? Tratava ele muito bem, ele queria agradecer a mãe, e às vezes ele percebia o sacrifício que a mãe fazia para ter que ficar com ele, ter que levá-lo no médico, tomar ônibus com ele, e ele queria agradecer, então ele conseguia dar beijo na mãe, dar um abraço, a mãe até percebia mais ou menos isso, então ele chorava lá no plano espiritual, dizendo: como a minha mãe foi boa, como eu queria agradecer minha mãe. Eu tentava beijar, abraçar, para ela entender que eu estava agradecendo, e eu acho que ela entendia. Eu achei maravilhoso esse espírito falar assim. Eles entendem muita coisa. Então, muito bem. Acho que agora a Tati viria para fazer a parte de oração, né, Tati? Pelas pessoas desencarnadas e por encarnados, né? Desencarnados, nós temos Irina Wensko, José Maria Soares, Luiz R. Cobianchi, Flávio Massoni, Antonieta Teixeira, Arides Risse, que desencarnou de ontem para hoje, Ariel Scafuri, que também desencarnou essa semana que passou, e Emmanuel. Esses 3 últimos foram vítimas do Covid. Pelos encarnados, nós temos Tia Lu, Antônio José, Risete Ana Lúcia, Alípio Freire, Milton Idaili, Mirela M, a Consuelo, Daniela M, Pedro de Lima, Joana Pode, Cíntia Giraldi, família Omar Açaí, Mônica Giraldi, Elaine, família Bispo, João Batista, Fábio Duarte Moreira, família Sato, Gabriel Sakamoto, Patrícia Iglesias Novak, Maurício Romano, Lúcio Tedesco, Tia Pictita e Marília, Samira Davi, Giselda Mendes, Elizabeth Benese, Anete Teixeira e família, Aldi Rabelo e Manuela Helena. Então, aproveitando, não sei se o Saul está aqui me ouvindo agora, que ele falou de uma amiga dele que desencarnou também, né? Que lia
histórias para crianças. Qual é o nome dela? Saul, você está com o microfone fechado. Oi, Luciana Martins de Maria. Tá, pela Luciana também, que Deus ampare ela e todos esses irmãos que a Tati leu, sejam amparados no plano espiritual, e aqueles do plano terreno que precisam de oração, que precisam de saúde, que o plano espiritual médico possa atuar sobre elas. Que Deus as abençoe, trazendo a elas o alívio de que necessitam. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Alguém para lembrar? Então, nós podemos fazer a finalização, né, Tati? Nós queremos agradecer ao plano espiritual que aqui sempre está conosco, nos intuindo, nos auxiliando, pedindo que possam estar conosco, nossos anjos da guarda, nossos protetores, para nos auxiliar, nos dando inspiração para o bem, nos trazendo as lembranças daquilo que aprendemos de bom na doutrina, que possamos, Pai, nos libertar das nossas mazelas, das nossas imperfeições e cada vez mais partirmos para a evolução espiritual. E que principalmente nesse momento onde tantas pessoas desencarnam, onde a situação está tão difícil, e mesmo com a situação difícil, percebemos que a nossa situação continua muito boa, temos o que comer, temos um lar, temos os familiares, e que muitos de nós não tivemos nenhum familiar que morreu pelo Covid, nós somos muito agradecidos e pedimos a proteção, o amparo das famílias que perderam seus parentes, e pedimos a proteção a todos esses desencarnados que sejam recebidos pelo plano espiritual maior, trazendo alívio de suas dores, trazendo alívio a eles e que possam logo compreender o mundo espiritual e se desenvolver espiritualmente. E assim agradecemos por tudo, agradecemos à Fundação Maria Virgínia Herculano Pires por proporcionar essa oportunidade da reunião e damos por encerrada a nossa reunião. Obrigado pela presença de todos daqui do grupo e do YouTube. Obrigado por nos ouvir e por estar conosco.